estamos aí com mais um episódio do canal de Bereia para o Mundo, Irmãos de Bereia. E hoje queremos fazer um react em cima de um vídeo, né? Sobre um assunto que durante muito tempo eu fugi de ficar talvez trazendo aqui, mas chegou o momento de abordar esse assunto. Já fui questionado sobre esse assunto por vários pastores e dentro de um contexto, né? E quero fazer um react junto com, né, o irmão Luiz, o meu pai, sobre esse assunto aí que é polêmico. Verdade, Luiz? É polêmico. Preparado? Preparado, vamos ver o que podemos fazer. Veja só. Você é a fundadora da igreja? Eu fundei a igreja. A minha igreja é neopentecostal. É totalmente diferente. A nossa política, justamente de oferta, justamente de dinheiro, é totalmente diferente. Porque a gente vive pela graça e não mais pela lei. Então a gente respeita essas igrejas que vivem pela lei, que são os dizimistas. Mas a gente entende que quando Jesus veio, e você não vê Jesus cobrando 10%. Você vê Jesus falando assim, dê o que está no seu coração. Qual é o nome da igreja de vocês? É Eucana. Eu não entendi, eu não sabia o que era, só soprou no meu ouvido. Falou assim, você vai abrir um lugar, vai ser Eucana e tal. Então, Isadora Pompeu, suas músicas são bonitas, sua voz é bonita, mas segundo a Bíblia você tá errado. Não faz sentido criticar o dízimo por conta da antiga lei, porque o dízimo antecede a lei. O primeiro homem a dar o dízimo foi Abraão no livro de Gênesis. Quem criou a lei do dízimo foi Moisés no livro... Opa! Eu já queria parar aqui, como é um react, né? O que a gente vê a Isadora Pompeu, né? Tô mencionando ela aqui porque esse cidadão tá fazendo um react a um vídeo da Isadora Pompeu, numa entrevista, né? Então nós vamos reagir ao vídeo desse cidadão que quer defender a manutenção do dízimo. E ele defende esse posicionamento usando a ideia de que o dízimo antecede a lei porque Abraão deu dízimo. O que tem a dizer sobre isso, Luiz? Conheço o versículo que diz sobre Abraão ter dado o dízimo, né? Ele tinha voltado de uma guerra, Sim. né? Que foi socorrer o seu sobrinho, né? Sim. Teve vitória e estava passando dentro do território onde havia o rei Melquisedeque, né? Era rei e sacerdote. E eu posso dizer que ele não deu dízimo do que tinha, mas o despojo que ele tomou dos reis que ele venceu, né? Foi mais como se fosse um pedágio ou um presente, um tributo. Naquele tempo podia até ser um costume isso. Na verdade, sobre essa ideia de costume, eu pesquisando sobre esses povos dessa região, ainda hoje é costume se dar presente quando você encontra um visitante. Entre povos nômades, ainda hoje se faz esse tipo de oferta, né? Quando você encontra alguém, né? Diante de nesse mesmo cenário. Então, eu acredito que seja um costume também. E eu creio que, volto a falar que Hebreus, né? Capítulo 7, né? Fala sobre Abraão, mas temos que destacar ali que ele estava falando sobre a superioridade do sacerdócio, segundo Melquisedeque, sobre o sacerdócio levítico. Sim. Então ali fala de Abraão, que Abraão deu, que foi dado o dízimo, para mostrar que o sacerdócio, segundo Melquisedeque, era superior ao sacerdócio levítico. Sim. Entende? Não, nada destaca isso como uma ordem dada à igreja, porque muitos pegam esse versículo e tentam mostrar isso como se fosse algo que estava no Novo Testamento e é algo para a igreja, mas se olhar o título, o contexto, né? O contexto vai mostrar que é para mostrar a superioridade do sacerdócio segundo Melquisedeque e não o sacerdócio levítico. Entendo. Né? E também não há dentro dessa informação um mandamento, né, para a igreja, por causa que Abraão deu dízimo. E esse ensinamento ele não é trazido nem pelos apóstolos, nem por Jesus, nem por quem escreveu Hebreus, né? Não é esse o objetivo, nunca foi. Não é esse o objetivo. Então é refutado esse primeiro argumento do nosso querido irmão,
de que, porque vem antes da lei mosaica, serve como fundamento para que o cristão hoje, né, no tempo fora, né, do período da lei, venha dar dízimo. Eu acho que eu quero até acrescentar o que faltou para ele, né, mencionar que Jacó também propôs a dar dízimo, mas também foi um ato de gratidão, não um mandamento, algo pontual como fez Abraão, né? Então, o primeiro argumento, acho que já cai por terra aí. Livro de Números. Então a lei só serviu para detalhar aquilo que Abraão já tinha criado. E mesmo que o dízimo tivesse sido criado na antiga lei, Mateus capítulo 5, verso 17 vai dizer que Jesus não veio para abolir a lei nem os profetas. Jesus veio para trazer cumprimento pleno da lei. Então esse negócio que Jesus veio... Eita, aqui eu acho que ele pisou feio na bola, né? Quando a Bíblia fala que Jesus veio para cumprir a lei, é porque Jesus nasceu debaixo da lei. E por causa da lei, ele teve que morrer, né? Ele nasceu sob a lei. Nasceu sob a lei. E como a lei não poderia salvar, né? A lei não poderia salvar. A lei serviu de aio, né? E por causa da lei que não poderia salvar, necessário foi que Jesus morresse por nós. Exatamente. Jesus nasceu debaixo da lei e ele precisava alguém que cumprisse a lei. Perfeitamente. Moisés, né? não cumpriu, ninguém cumpriu. Homens santos, ninguém conseguiu cumprir plenamente a lei. Se falhasse numa regra da lei, falhava sobre todas elas. O único que cumpriu a lei e nos trouxe a salvação foi Jesus. Então Jesus veio, cumpriu a lei e dele não saiu mais lei. Depois só saiu graça. É muito. Tu pode repetir essa parte, Luiz? Jesus cumpriu a lei e dele não saiu mais? Não saiu mais a lei, só saiu graça. Só saiu a graça. Agora é difícil compreender, Natanael, pessoas que tentam sustentar, por causa talvez do valor financeiro que traz o dízimo, né? Difícil compreender, às vezes, homens que sabem dessa verdade, mas por causa de um ganho, dinheiro, fogem à fidelidade à palavra. Até prega outras coisas tão certas sobre Jesus salva. Para abolir, Jesus não veio para abolir, Jesus veio para cumprir. Você disse que na Bíblia a gente vê Jesus dizendo: dê o que está no seu coração. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E esse versículo não está falando de dízimo, está falando de oferta. Tanto que em outras traduções a expressão não é contribua, contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo não está falando de dízimo, está falando de oferta. Tanto que em outras traduções a expressão não é contribua. Agora eu vou concordar com ele. Quando Paulo ensina sobre dinheiro, né? Fala sobre dinheiro, ele vai falar sobre oferta. E a oferta, no meu ver, no meu entendimento, é necessária para a manutenção da obra. Porque a luz tem que ser paga, a água tem que ser paga. Às vezes o ambiente que você está, um ambiente limpo, cuidado, isso se faz com dinheiro e voluntariado, é claro. Mas nesse aspecto, Paulo não está falando de dízimo. E por Paulo não falar de dízimo, ele acaba não reforçando esse ensino, né, sobre dízimo no Novo Testamento. Interessante que aí diz assim: conforme propõe no seu coração. Não estabelece uma porcentagem, valor. Que o homem que é dirigido pelo Espírito de Deus, ele vai dar na direção do Senhor, né? Então essa ideia de botar versículos, tentar pôr na cabeça das pessoas algo que não é bíblico. Eu conheço muitos irmãos que são dizimistas, entende? E eu não quero condená-los, porque as pessoas são ensinadas a fazer coisas que muitas das vezes ficam mais escravos daquela situação. Sim. Fica assim, ó. Eu conheci uma irmã que veio falar para o pastor. Conheci não, eu convivi com lá e ela ficou com a mãe doente.
E agora? Dinheiro não deu para tudo, deu comprar remédio para o pastor. Sua mãe não importa, o que importa é você ser fiel no dízimo. Isso é terrível. É um ensino diabólico. É terrível. É diabólico. Porque o foco está tão grande no dinheiro, né? E o pior que coloca o cristão, no meu ver, numa situação onde que se usa uma expressão que eu já ouvi dentro de igrejas, baseado lá no livro de Malaquias, né? Fazei prova de mim, né? Quer dizer que você tem que exigir, se você dá o dízimo, Deus tem que há uma obrigação, né? Coloca-se um contraponto, né? E não existe fundamentação para o dízimo no Novo Testamento. Não existe. Não existe fundamentação. Não tem como botar. Não houve. Aqui, uma vez eu disse isso a um pastor, por acaso Jesus falhou quando não trouxe um ensino claro sobre isso, sendo que falou sobre tantas coisas. O único momento que ele vai falar sobre dízimo era para criticar os fariseus, sendo eles tão devotos em dar dízimo até da erva que crescia e não tinham a essência da lei, que seria o amor e a misericórdia. É a única hora que Jesus abre a sua boca para falar, sendo ele Deus, falar sobre dízimo. Ele fala para criticar aqueles que viviam debaixo da lei, sendo que traziam ela no rigor e não conheciam a verdadeira intenção, que era o amor. Então, vamos dar sequência aqui só para finalizar a fala do nosso amigo. É de sua oferta. Inclusive, o próprio nome da sua igreja não condiz com a sua política, porque o nome da igreja é Eucana. Eucana foi pai de Samuel. Não sei se você sabe, mas Samuel foi sacerdote e Samuel recebia dízimo. A hora que você discordar do dízimo é cuspir no prato que come, porque você é cantora gospel. E aí, muitas igrejas que você canta te pagam com dinheiro do dízimo. Se essas igrejas não aceitassem dízimo e o valor de oferta não tem como te pagar, é muito abaixo do valor que você cobra, você ainda cantaria lá? Eu acho que não precisamos continuar. Eu acho que não precisava falar disso a ela, entende? Foi uma forma meio agressiva. Sim. Não porque você canta, você recebe do dízimo. Isso é ser agressivo. Ela não foi agressiva em nenhuma das palavras. Ela mostrou a forma de fé que ela vive. Sim. Não dá para adivinhar se a igreja está pegando o dinheiro do dízimo ou de uma oferta quando ela vai cantar. Verdade. Na verdade, ele falou um pouco demais, né? E também ele segue a linha de muitos famosos da internet que, por medo ou falsidade, né, ou ignorância, por falta de estudar a palavra, sabe? Sim, mas eu acho que quando eu vejo pessoas como o pastor César lá do canal musical, né? Uhum. Como eu vejo homens como algumas pessoas que eu considero instruídos, não se posicionarem dentro do entendimento da visão bíblica, né? Porque a Bíblia é clara nesse conceito. Eu vi o pastor César falando algo que me chamou a atenção. Ele falou assim: o ensino no Novo Testamento é fraco sobre o dízimo, não traz muito conteúdo. E isso me acende um alerta, porque o que aconteceria, Luiz, se o apóstolo Pedro resolvesse para a igreja, né? Assim, olha, a partir de hoje o dízimo vocês devem trazer dízimo para mim. Ou será que o Paulo estabeleceu nas igrejas que estavam sendo implantadas, agora vocês têm que trazer dízimo, né? Por que não há esse tipo de ensino da parte deles? Muitos gostariam, ou dissem, eu vi tanto coração apóstolo no coração de Paulo para ele falar tinha que trazer dízimo, porque não é uma ordem bíblica do Novo Testamento. Eu não ia botar essa ordem, não tem como botar. E também há um detalhe aqui muito claro, que esses homens sábios aí que a gente considera, né, que são famosos, Augusto Nicodemos, que traz honestidade nisso. Ele fala: o dízimo não existe no Novo Testamento, né? Mas existe alguns deles. Imagine, por que não? Por que o Pedro não vai falar? Por que o Paulo não vai falar? Porque o entendimento é claro. O dízimo foi instituído para a sustentação da tribo de Levi.
ele tinha uma destinação específica e teria que ser destinado a essa tribo, aos custos e à sustentação do templo. Então, assim, imagina, como é que tu vai explicar para o judeu convertido que agora ele não deve mais dar o dízimo no templo, mas deve trazer para os apóstolos? Como é que você explica para o judeu que aceitou Jesus e vê ele como Messias, que ele precisa agora continuar trazendo dízimos? Então, é muito óbvio o porquê que os apóstolos não ensinam isso. É muito óbvio porque Jesus, né, não deixa ensino para a igreja sobre isso. Eu acho que é muito claro isso. Tens mais algo a considerar aí sobre esse assunto? Eu acho que nós conversamos aqui não vai resolver a polêmica em torno dessa situação, porque muitos não levam em conta, né? Nós não estamos aqui para de Bereia para o mundo, nós estamos aqui para polemizar as coisas, mas trazer somos luz, obrigados, né, a falar aquilo que é verdade. Trazer luz. Entende? Trazer a luz, né? E achamos importante tratar esse assunto. Demoramos para tratar. Verdade. Mas é necessário que as pessoas, oxalá, percebam isso. Não estou dizendo que é para você ir contra a sua igreja, mas se for necessário você abrir os olhos, você vai agir de forma que a palavra diz. Amém? Eu só quero encerrar com um conceito. Uma vez eu escutei de um pastor, ele disse assim: Natanael, eu entendo que não é necessário dízimo. Mas ele falou assim: como é que eu faço? Por causa dos custos, a gente tem um custo muito alto. Então ele argumentou com, mesmo que não tenha fundamento, ele botou o custo da necessidade. Porque se não tiver o dízimo, as pessoas não vão contribuir. E eu questionei a ele sobre esse argumento. Eu disse ele assim: isso justifica enganar a igreja? Usar a Bíblia, trazendo um conceito que a Bíblia não está ensinando, não é para o nosso tempo, justifica por causa da sua necessidade? Você não crê que Deus é capaz de sustentar a sua igreja, a sua obra? Você precisa usar desse argumento. Deixamos aqui as palavras do apóstolo Paulo: cada um contribua segundo propôs no coração. Amém. Não com tristeza, né? Mas com alegria. Não constrangido a fazer aquilo que a palavra de Deus não manda você a fazer. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a nos seguir. Se quiser escrever para nós sobre esse assunto, aqui embaixo está o e-mail de bereaparaomundo@gmail.com. Um abraço a todos, até semana que vem.